Tudo começou quando eu me envolvi com aquele aplicativo de apostas, sabe? Aquele do tigrinho. No começo era só uma diversãozinha, mas foi virando uma bola de neve. Todo mês era a mesma coisa. Pagava uma dívida e fazia outra maior ainda. Minha mulher não sabia de nada, mas a gente já tinha recebido 3 avisos de despejo, e eu não conseguia dormir direito pensando que ia colocar minha família na rua. Trabalho como cobrador de ônibus faz 6 anos, sempre dei duro, mas dessa vez tinha afundado de um jeito que não estava vendo saída. Foi quando um passageiro que sempre pegava minha linha me falou baixinho sobre um lugar no Matagal, perto do terminal, onde as pessoas iam fazer uns trabalhos para melhorar de vida. Na hora, fiquei com medo, claro. Minha avó sempre dizia que não se deve mexer com essas coisas, que é perigoso e Deus não gosta. Mas quando cheguei em casa naquele dia e vi mais uma conta atrasada embaixo da porta, parecia que aquilo era um sinal. Fiquei 3 dias pensando nisso, rezando e pedindo perdão antecipado. Acabei decidindo ir numa quarta-feira à noite depois do meu turno. Segui as orientações que o passageiro tinha me dado. Levei uma folha de papel branco, uma faca nova e fui sozinho. O matagal ficava numa área escura, sem iluminação nenhuma. Enquanto eu caminhava, ouvia barulhos de animais e sentia um cheiro forte de terra molhada. O medo era tanto que minhas pernas tremiam, mas eu já estava lá. Não tinha mais volta. Lembrei da cara de decepção da minha mulher se descobrisse as dívidas, e isso me deu força para continuar. Segui exatamente como me explicaram. Escrevi meu nome ao contrário no papel, bem devagar, prestando atenção em cada letra. Minhas mãos estavam suando tanto que quase molharam o papel. Quando chegou a hora de cortar a palma da mão, fechei os olhos e fiz um corte rápido, não muito fundo. O sangue começou a pingar no papel em cima do meu nome e eu fiz o pedido, pensando só nas dívidas e em conseguir uma vida melhor para minha família. Enquanto o sangue pingava, sentia um frio na espinha que não era por causa do vento. Era como se alguma coisa estivesse me observando de todos os cantos daquele matagal. Fiquei ali parado até a última gota de sangue cair no papel. Depois enterrei tudo num buraco que já estava feito, como tinham me orientado. Voltei para casa me sentindo estranho, com um peso nas costas que não sei explicar até hoje. No dia seguinte, acordei me sentindo diferente. Não sei dizer exatamente o que era, mas parecia que tinha algo novo dentro de mim. Fui trabalhar normal. E na hora do almoço resolvi tentar uma aposta pequena no tigrinho, só para ver. Não é que eu ganhei, era pouco dinheiro, mas já deu para pagar a conta de luz que estava atrasada. Nos outros dias, continuei ganhando, sempre um pouquinho mais. Na primeira semana, já tinha conseguido juntar o suficiente para pagar o aluguel atrasado. Estava ficando animado, achando que tinha dado certo, que minha vida ia melhorar. Mas aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. A Dona Maria, minha vizinha que sempre me cumprimentava, apareceu com uma infecção muito séria depois que eu dei bom dia para ela. O seu José, dono da padaria onde eu comprava pão todo dia, sofreu um acidente de carro logo depois que eu paguei um café com o dinheiro que tinha ganhado nas apostas. No começo, tentei não ligar essas coisas com o ritual, mas estava ficando cada vez mais difícil ignorar. Toda vez que eu ganhava um prêmio maior, algo ruim acontecia com alguém próximo. Ganhei um sorteio de R$ 2.000 na rádio e no mesmo dia, o filho do meu colega de trabalho quebrou a perna caindo da escada. Acertei uma aposta grande no tigrinho e 3 pessoas da minha rua sofreram um acidente feio de moto. Era como se cada centavo que eu ganhava viesse com um preço terrível, só que pago por outras pessoas. O dinheiro estava entrando fácil, as dívidas sendo pagas, mas eu não conseguia mais dormir direito. Ficava pensando em todas aquelas pessoas se machucando, adoecendo, e como isso começou exatamente depois daquela noite no matagal. Cada vez que alguém se aproximava de mim, eu já ficava com medo do que poderia acontecer.
Ontem aconteceu algo que me fez criar coragem para escrever esse desabafo. Fui sacar dinheiro no caixa eletrônico perto de casa, uma grana que tinha ganhado num sorteio online. Quando olhei para as minhas mãos segurando o cartão, gelei. Elas estavam cobertas de sangue, mas não era um sangue normal, porque só eu conseguia ver. Passei no banheiro do posto de gasolina e lavei as mãos até ficarem vermelhas de tanto esfregar, mas aquele sangue invisível continuava lá. Pior que agora, toda vez que toco em alguma coisa, fica uma marca de sangue que também só eu consigo ver. Não aguento mais viver assim, sabendo que minha sorte está custando o sofrimento dos outros. Alguém já passou por isso? Alguém sabe como fazer parar? Por favor, me ajudem. Nunca imaginei que buscar uma solução para os meus problemas fosse trazer uma maldição tão grande. Até deletei e reescrevi essa mensagem várias vezes antes de postar, porque minhas mãos tremem só de lembrar. Não consigo mais nem fazer meu trabalho direito, porque toda vez que alguém me entrega o dinheiro da passagem, fico apavorado pensando no que pode acontecer com aquela pessoa. Semana passada, uma senhora me deu uma nota de R$ 2 e quando fui dar o troco, vi que a nota estava coberta daquele sangue que só eu enxergo. No dia seguinte, fiquei sabendo que ela tinha sido internada às pressas. Não é coincidência, não tem como ser. Todo o dinheiro que passa pela minha mão parece que está amaldiçoado agora. Já pensei em largar o emprego, mas como vou sustentar minha família? E mesmo se eu parar de trabalhar, será que isso vai resolver? O sangue continua aparecendo em tudo que eu toco. Escrevo isso aqui porque já não sei mais o que fazer. Tento rezar todos os dias pedindo perdão, mas parece que não adianta. Não consigo nem olhar direito no espelho, porque vejo minhas mãos sempre sujas desse sangue invisível. Minha mulher percebe que tem algo errado, mas como vou contar para ela? Como explico que fui tão fraco a ponto de fazer um ritual desses? Queria poder voltar atrás, desfazer tudo, mas agora é tarde demais. Se alguém já passou por algo parecido ou conhece alguém que possa ajudar, por favor, me responda. Não durmo direito há semanas, não tenho paz. Cada dia que passa, parece que essa marca nas minhas mãos fica mais forte. E o peso na minha consciência também. Como fui idiota em achar que existia solução fácil para os meus problemas. Agora não sei se um dia vou conseguir me livrar dessa maldição. Meu nome é Iraci. Tenho 62 anos e moro sozinha numa casinha simples, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Nunca pensei que fosse precisar contar isso para alguém, mas preciso desabafar porque não aguento mais guardar esse peso comigo. Tudo começou depois que perdi meu Zé e meu menino Miguel para a violência dessa cidade. Foi uma dor que nem sei explicar direito, parecia que tinham arrancado um pedaço de mim. Fiquei muito tempo sem conseguir nem trabalhar direito na minha máquina de costura, que sempre foi meu ganha-pão. Todo dia era só chorar e rezar, rezar e chorar, pedindo para Nossa Senhora ter misericórdia de mim e me ajudar a aguentar essa cruz tão pesada. Foi numa quarta-feira de manhã que resolvi ir até a feira de São Joaquim, porque precisava comprar linha e alguns retalhos para terminar umas costuras que tinha pegado. Estava andando por lá distraída quando vi uma senhora bem velhinha, vendendo umas bugigangas antigas num canto mais escondido da feira. Tinha de tudo ali, terços velhos, santinhos, medalhinhas e colares que pareciam ter muita história para contar. Mas teve um colar em especial que chamou minha atenção. Era um cordão dourado, meio escurecido, com um pingente estranho. Parecia ter umas palavras escritas numa língua que eu não conhecia. Quando peguei ele na mão, senti um arrepio tão forte que quase deixei cair. A velhinha olhou bem nos meus olhos e disse que ele estava me esperando. Acabei levando. Nem sei direito por quê, já que mal tinha dinheiro para os retalhos que precisava. Naquela mesma noite,
Depois de terminar minhas costuras, guardei o colar numa gaveta da cômoda e fui dormir. Foi aí que tive um sonho tão real que até hoje não sei dizer se estava mesmo dormindo. Uma voz suave, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, começou a falar comigo. Dizia que podia sentir minha dor, que sabia o quanto eu sofria com a saudade da minha família. E então me fez uma proposta. Se eu fizesse exatamente o que ela mandasse, poderia ter meu Zé e meu Miguel de volta. Na hora, meu coração disparou, e mesmo dormindo, eu sentia as lágrimas descendo pelo rosto. A voz continuou, me explicando que eu precisava fazer um ritual bem simples. Devia acender 3 velas pretas à meia-noite, colocar o colar no meio delas e repetir umas palavras estranhas 7 vezes. No dia seguinte, fiquei o tempo todo pensando naquele sonho. Uma parte de mim sabia que não devia mexer com essas coisas. Minha mãe sempre dizia que é melhor não cutucar o que a gente não conhece. Mas a saudade e a solidão eram mais fortes que qualquer medo. Acabei indo até o mercadinho e comprei as velas, pensando que no máximo estava jogando dinheiro fora. Quando deu meia-noite, arrumei tudo do jeito que a voz tinha falado, coloquei o colar no centro das velas e comecei a repetir aquelas palavras esquisitas. No começo não aconteceu nada, mas depois da 7ª vez, as chamas das velas ficaram todas azuis de repente. Senti um frio na espinha que nem ventilador ligado na velocidade máxima dá. Foi na manhã seguinte que comecei a perceber as primeiras mudanças. Estava na cozinha preparando meu café quando escutei um assobio baixinho. Era a mesma música que meu Zé costumava cantarolar enquanto fazia o café da manhã. Meu coração quase saiu pela boca. Depois, quando estava na máquina de costura, senti aquele cheirinho de café que ele sempre fazia para mim. E não era impressão, não. O cheiro era tão forte e real que até minhas vizinhas comentaram quando passaram na porta. À noite, escutei passos no corredor, igualzinho aos que meu Miguel fazia quando chegava tarde da escola. Chorei tanto de alegria, achando que minhas preces tinham sido atendidas. Fiquei horas sentada na sala, esperando ver eles aparecerem, sentindo aquela presença familiar que tanto me fazia falta. Mas foi depois de 3 dias que as coisas começaram a mudar. Os barulhos ficaram mais altos, mais agressivos. Não eram mais aqueles sons carinhosos que me traziam conforto. Agora eram portas batendo sozinhas, objetos caindo sem ninguém mexer, e o pior, comecei a ouvir vozes cochichando pela casa. No início eram murmúrios que eu não entendia direito, mas depois ficaram mais claras. Era a voz do meu Zé e do meu Miguel, mas não do jeito que eu lembrava. Eles falavam coisas horríveis, dizendo que a culpa da morte deles era minha, que se eu não tivesse mandado eles saírem naquele dia, nada disso teria acontecido. As vozes não me deixavam dormir. Me seguiam pela casa toda. E às vezes eu via suas sombras passando pelas paredes, cada vez mais escuras e maiores. Uma noite, quando eu já estava quase dormindo, ouvi a voz daquela mulher do sonho de novo. Mas dessa vez ela não era mais suave. Era fria e ameaçadora. Disse que se eu quisesse continuar sentindo a presença da minha família, precisava fazer mais sacrifícios. Falou que não bastava só o ritual com as velas, que agora eu precisava dar algo em troca. Começou a pedir coisas estranhas. Primeiro foram as fotos antigas que eu tinha deles, depois os objetos pessoais que guardava com tanto carinho. Cada vez que eu me recusava a fazer o que ela pedia, as manifestações ficavam mais violentas. Cheguei a acordar uma noite com todos os móveis do quarto revirados, minhas roupas todas rasgadas e espalhadas pelo chão, e marcas de arranhões nas paredes que pareciam ter sido feitas por garras. A situação foi piorando tanto que eu já não conseguia mais trabalhar direito. Minhas clientes começaram a estranhar meu comportamento. Eu vivia assustada, olhando para os cantos, tremendo sem motivo aparente. Uma vez, Dona Carminha, minha cliente mais antiga, estava experimentando um vestido quando as luzes começaram a piscar e a máquina de costura ligou sozinha.
correndo desembalada. Ela saiu correndo da minha casa e nunca mais voltou. As sombras do Zé e do Miguel agora apareciam até durante o dia, sempre nos cantos mais escuros da casa. Não eram mais aquelas presenças reconfortantes do início. Eram vultos deformados e ameaçadores que pareciam crescer cada vez que eu olhava para eles. O pior era ouvir eles chorando de noite, um choro de dar dó, misturado com risadas que não pareciam deles, que me gelavam até a alma. Foi quando percebi que precisava dar um jeito naquela situação. Numa manhã de domingo, depois de uma noite inteira sem dormir por causa dos barulhos e das vozes, decidi procurar ajuda. Peguei um ônibus e fui até a Igreja do Bonfim. Precisava conversar com o Padre José, que conhecia minha família há anos. Contei tudo para ele, chorando tanto que mal conseguia falar. Ele me ouviu com atenção e disse que eu tinha mexido com forças que não devia, que aquelas presenças não eram realmente meu Zé e meu Miguel, mas sim coisas ruins se passando por eles. Padre José jogou água benta em mim, me deu um terço novo e disse que eu precisava me desfazer daquele colar urgentemente. Falou também que ia fazer uma visita lá em casa para benzer tudo, mas quando voltei para casa naquele dia, não consegui nem abrir o portão. Na hora que coloquei a chave na fechadura, ouvi um grito tão alto vindo de dentro da casa que meus joelhos ficaram fracos. Era a voz do meu Miguel gritando: "Mãe, não faz isso com a gente!" Ao mesmo tempo, a voz do meu Zé começou a chamar meu nome, parecendo que estava chorando. Fiquei ali parada, tremendo, sem saber o que fazer. Quando finalmente criei coragem para entrar, encontrei a casa toda revirada, com um cheiro horrível de enxofre. As paredes estavam cheias de marcas pretas, como se alguém tivesse passado as mãos sujas de carvão por todo lado. O pior era que essas marcas pareciam formar rostos. Rostos que me lembravam o Zé e o Miguel, mas de um jeito distorcido e assustador que não tinha nada a ver com minha família. Foi aí que entendi que aquilo tinha ido longe demais, que não podia mais continuar daquele jeito. Tentei procurar aquela velhinha da feira várias vezes, mas ninguém nunca tinha ouvido falar dela ou da banca de antiguidades. O colar continua aqui, guardado numa caixa de sapatos embaixo da minha cama. Não consigo me desfazer dele, por mais que tente. Já tentei jogar fora 3 vezes, mas ele sempre volta para o mesmo lugar. De vez em quando, principalmente nas noites de lua nova, ainda escuto alguns sussurros pela casa, e às vezes sinto aquele cheirinho de café do Zé ou ouço o Miguel cantarolando baixinho. Não sei se é coisa da minha cabeça ou se é real mesmo. Tem dias que penso em fazer o ritual de novo, sabe? A saudade aperta tanto. Mas aí lembro daquelas sombras horríveis e do jeito que eles ficaram no final, e o medo fala mais alto. Escrevo isso aqui hoje porque ontem à noite, depois de quase 6 meses sem acontecer nada, acordei com o barulho da máquina de costura ligada. Quando fui até lá, ela estava desligada. Mas em cima do tecido que eu estava costurando tinha um bilhete escrito com a letra do meu Zé. Ainda não acabou. Meu tio era dono de uma loja de material de construção em São Paulo. Um homem trabalhador que tinha conquistado tudo na raça, sabe? Eu lembro que a gente sempre passava os natais na casa dele, tinha fartura de tudo. Mas aí veio uma crise brava e ele começou a perder tudo. Foi duro ver aquilo, porque ele era como um segundo pai para mim, sempre me ajudou muito e era muito próximo da minha mãe, a Célia. Na época, eu via o desespero nos olhos dele durante os almoços de domingo, quando ele mal tocava na comida e vivia com a calculadora na mão, fazendo contas, tentando achar uma saída para a situação. Foi numa dessas tardes de domingo que eu ouvi uma conversa dele com um tal de Seu Francisco no bar perto da loja. Eu tinha ido comprar refrigerante a pedido da minha mãe e acabei escutando sem querer.
Esse seu Francisco, um senhor que sempre estava por ali, falava baixinho sobre alguém que tinha ficado rico, fazendo um tipo de acordo num cemitério. Na hora, achei aquilo a coisa mais maluca do mundo. Mas percebi como meu tio estava interessado. Ele, que sempre foi da igreja, que levava a família toda para a missa, estava ali prestando atenção em cada palavra sobre esse suposto acordo. Lembro que voltei para casa com uma sensação ruim, um aperto no peito que não sabia explicar. Se eu soubesse o que ia acontecer depois, teria falado alguma coisa naquele dia. Na semana seguinte, meu tio Roberto sumiu por uns dias. A família toda ficou preocupada, principalmente minha mãe, que sempre teve aquela ligação forte de irmã com ele. A gente tentou ligar várias vezes, mas o celular só dava caixa postal. Foi quando começaram as coisas estranhas. Numa sexta-feira, ele apareceu em casa todo diferente, com um brilho esquisito no olhar. Falou que tinha ganhado um dinheiro bom no jogo do bicho, uma quantia que dava para começar um negócio novo. Minha mãe, que sempre foi muito religiosa, não gostou nada daquela história. Ela dizia que dinheiro fácil assim não vinha de coisa boa. Mas meu tio parecia outra pessoa, fazendo planos, falando que ia abrir uma loja de calçados e que dessa vez tudo ia dar certo. Só que junto com esse dinheiro vieram as primeiras desgraças. Na mesma época que meu tio abriu a primeira loja de calçados, minha mãe começou a sentir umas dores estranhas. No começo, achamos que era só cansaço, estresse por causa da situação toda, mas foi piorando cada vez mais. Os médicos não achavam nada, faziam um monte de exames e nada aparecia. Enquanto isso, a loja do meu tio ia crescendo de um jeito que não parecia normal. Em menos de 6 meses, ele já tinha 3 lojas em pontos movimentados da cidade. O estranho é que todas as lojas que funcionavam antes nesses lugares tinham fechado depois de tragédias com os donos. Uma senhora teve um derrame, outro dono perdeu o filho num acidente. Era uma coisa atrás da outra. E cada vez que o meu tio abria uma loja nova, alguém da família ficava doente ou se machucava de algum jeito inexplicável. Eu comecei a perceber que meu tio Roberto estava diferente. Não era mais aquele homem alegre que conheci. Ele continuava indo na missa todo domingo, mas ficava sempre no fundão da igreja, inquieto, como se não aguentasse estar ali. Na época, eu trabalhava meio período numa das lojas dele e via coisas que não me desciam bem. Teve uma vez que uma concorrente da rua de cima sofreu um incêndio misterioso e no dia seguinte meu tio já estava fechando o contrato para comprar o ponto. O mais assustador era que ele não demonstrava nenhuma compaixão. Pelo contrário, parecia até satisfeito com as desgraças que aconteciam com os outros. E minha mãe, coitada, definhando a cada dia, sem que ninguém descobrisse o que ela tinha. Os médicos diziam que os exames estavam normais, mas ela já não conseguia nem levantar da cama direito. As coisas foram piorando quando meu tio começou a ter pesadelos terríveis. A minha tia contou para minha mãe que ele acordava gritando no meio da noite, todo suado, falando coisas sem sentido. Durante o dia, volta e meia, eu pegava ele conversando sozinho nos cantos da loja, como se estivesse negociando com alguém que só ele podia ver. A fortuna dele só aumentava. Já tinha 6 lojas espalhadas pela cidade, mas o preço que a gente estava pagando era alto demais. Além da minha mãe, minha prima Carol teve um acidente estranho descendo a escada de casa. E meu avô, que era super saudável, começou com uns problemas no coração. Era como se uma sombra tivesse se abatido sobre toda a família, enquanto as lojas só prosperavam mais e mais. Foi aí que meu tio Roberto começou a demonstrar arrependimento. Ele passou a visitar minha mãe todo dia no hospital, sempre com os olhos vermelhos de chorar. Numa dessas visitas, eu ouvi ele pedindo perdão para ela, dizendo que tinha feito uma besteira muito grande e que não sabia como consertar. Minha mãe, mesmo muito fraca, segurava a mão dele e dizia que ainda dava tempo de buscar ajuda, de procurar um padre.
Mas toda vez que se falava em padre, meu tio ficava agitado, mudava de assunto. O pior é que as coisas ruins não paravam de acontecer. Uma das gerentes das lojas dele teve um problema sério com o filho, que do nada ficou paralítico. E quando isso aconteceu, como num passe de mágica, a loja daquele bairro teve o maior lucro de todos os tempos. Numa noite de temporal forte, meu tio ligou para minha mãe dizendo que ia tentar desfazer tudo. Ela ficou muito nervosa, querendo saber o que exatamente ele ia fazer, mas ele só repetia que precisava consertar as coisas. Disse que ia procurar o mesmo homem do cemitério, que não aguentava mais ver a família sofrendo. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Tinha um pressentimento ruim demais. De madrugada, o telefone tocou. Era minha tia, desesperada, dizendo que tinha encontrado meu tio caído no escritório da mansão que eles tinham comprado fazia pouco tempo. Quando chegamos lá, já tinha polícia e um monte de gente. Em cima da mesa dele tinha um bilhete que eu nunca vou esquecer, dizia assim: "A riqueza não vale o preço da alma." O mais estranho de tudo é que depois que meu tio Roberto se foi, as doenças na família começaram a melhorar do nada. Minha mãe, que os médicos diziam que não tinha muito tempo de vida, foi se recuperando aos poucos. Minha prima Carol voltou a andar normalmente, e meu avô não teve mais nenhum problema no coração. Era como se aquela nuvem escura que pairava sobre nossa família tivesse ido embora junto com ele. As lojas também começaram a dar problema. Uma atrás da outra foi fechando e descobrimos que tinha um monte de documentação irregular, dívidas enormes que ninguém sabia que existia. Em menos de um ano, todo aquele império que meu tio tinha construído virou pó, assim como ele tinha conseguido, do dia para a noite. Já faz mais de 20 anos que isso aconteceu e até hoje eu tento entender tudo. Às vezes, passo na frente de onde era a primeira loja dele e sinto um arrepio na espinha. O lugar está fechado até hoje. Ninguém nunca mais conseguiu fazer nenhum negócio vingar ali. O mais doido é que, depois de um tempo, apareceram outras histórias parecidas no bairro, de gente que ficou rica muito rápido e depois se deu mal. Dizem que aquele seu Francisco ainda frequenta o bar do Zé, sempre procurando gente desesperada para apresentar para o amigo dele do cemitério. Eu evito passar por lá, e sempre que alguém me fala que está precisando de dinheiro e conhece um jeito rápido de conseguir, eu conto essa história do meu tio. Porque agora eu sei que algumas riquezas têm um preço alto demais para se pagar. Boa noite, pessoal do Portal do Medo. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Meu nome é Luiz, sou caminhoneiro há mais de 25 anos e sempre me orgulhei de sustentar minha família com meu trabalho honesto. Mas nos últimos tempos, a situação ficou muito difícil com esse preço absurdo do diesel. Tinha semana que eu mal conseguia pagar as contas, e ver minha Maria e nossos 3 filhos passando necessidade estava me deixando desesperado. A gente já tinha vendido quase tudo que tinha de valor dentro de casa, e mesmo assim o dinheiro não dava para nada. Vocês que são pais e mães de família sabem como é difícil ver os filhos precisando das coisas e não poder ajudar. Foi numa dessas noites, depois de mais uma viagem que mal pagou o combustível, que encontrei o Zé Carlos num posto de beira de estrada. A gente se conhecia há anos da vida na estrada, e ele logo percebeu que tinha algo errado comigo. Depois de desabafar sobre minha situação, ele olhou para os lados, chegou bem perto e falou baixinho que conhecia um jeito de resolver meus problemas. No começo fiquei com medo, achei que era coisa errada, até perguntei se não era roubo de carga, mas ele jurou que não. Foi aí que ele me contou sobre uma encruzilhada antiga numa estrada de terra entre 2 cidades do interior, onde, segundo ele, se a gente fizesse um trabalho,
À meia-noite, uma entidade poderosa poderia mudar nossa sorte. Na hora, eu senti um frio na espinha, mas confesso que fiquei interessado. Confesso para vocês que naquele momento eu estava tão desesperado que nem pensei direito. Zé Carlos me explicou tudo o que eu precisava fazer. Ir até a encruzilhada à meia-noite de uma sexta-feira, levar umas oferendas e fazer uns pedidos. Ele me garantiu que tinha dado certo para ele, que depois do ritual sua vida tinha melhorado muito. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por dias, olhando para os meus filhos dormindo e pensando se devia ou não tentar. Minha mãe sempre dizia para não mexer com essas coisas, que pacto é coisa séria, mas o desespero às vezes faz a gente esquecer os conselhos dos mais velhos. Acabei decidindo que ia tentar, afinal, pensava eu, que mal podia acontecer. Na sexta-feira seguinte, falei para Maria que ia fazer uma viagem curta e saí bem cedo com o meu caminhão. Passei o dia todo ansioso, com um aperto no peito que não passava. Quando começou a escurecer, já estava perto do local que Zé Carlos tinha me indicado. Era uma estrada de terra antiga, dessas que o mato já estava querendo tomar conta. Longe de tudo. Estacionei o caminhão um pouco antes da encruzilhada e fiquei esperando dar meia-noite, sentindo meu coração bater cada vez mais forte. O silêncio naquele lugar era assustador, só se ouvia o barulho dos grilos e de vez em quando uns pios estranhos que eu nunca tinha escutado antes. Quando deu meia-noite em ponto, fiz exatamente o que Zé Carlos tinha me ensinado. Desci do caminhão, sentindo minhas pernas tremerem, acendi as velas que ele tinha me dado e coloquei as oferendas no centro da encruzilhada. Falei as palavras que precisava falar e fiz meus pedidos, implorando por uma ajuda para melhorar de vida. Na hora, não aconteceu nada demais, só um vento gelado que apareceu do nada e apagou todas as velas de uma vez. Voltei para o caminhão meio desapontado, achando que tinha feito papel de bobo, mas também aliviado porque pelo menos nada de ruim tinha acontecido. Dormi ali mesmo na boleia e só saí de lá quando o sol nasceu. Nos primeiros dias depois daquela noite, as coisas começaram a melhorar de um jeito que parecia milagre. Do nada, começou a aparecer frete para todo lado, pagando bem melhor do que antes. Em menos de um mês, já tinha conseguido colocar as contas em dia e até comprar umas coisas que estavam faltando em casa. Maria ficou feliz da vida vendo a situação melhorar, mas toda vez que ela perguntava como eu tinha conseguido aquela sorte toda, eu mudava de assunto. Só que junto com a boa sorte, umas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro eram só barulhos esquisitos no rádio durante as viagens de noite, tipo uns sussurros que eu não conseguia entender direito. Depois comecei a ver umas sombras pelo retrovisor sempre que olhava para trás, nas estradas mais desertas. Mas não era só isso, não. O pior ainda estava por vir. Meu filho mais novo, o Pedro, começou a ter umas febres muito fortes que nenhum médico conseguia explicar. A Maria também começou a ter uns pesadelos horríveis toda noite. Acordava gritando, dizendo que tinha alguma coisa escura parada do lado da cama. Eu fingia que estava tudo bem. Dizia que era só estresse, que logo ia passar, mas por dentro estava desesperado, porque sabia que aquilo tudo tinha começado depois daquela noite na encruzilhada. As viagens foram ficando cada vez mais assustadoras. Teve uma vez que o rádio começou a falar meu nome no meio da madrugada, numa voz tão sinistra que até hoje me dá calafrio só de lembrar. E aquelas sombras no retrovisor já não ficavam só lá atrás. Às vezes eu sentia que tinha alguma coisa sentada no banco do passageiro. Foi quando meu filho mais velho, o João, teve uma crise muito forte e precisou ser internado às pressas, que eu percebi que tinha feito a maior besteira da minha vida. Os médicos não encontravam nada de errado com ele, mas o menino não parava de tremer e falar coisas sem sentido. Maria estava arrasada, e eu me senti o pior pai do mundo por ter colocado minha família naquela situação. Naquela noite, chorando no corredor do hospital, lembrei da dona Conceição.
uma senhora que tinha uma casa de reza na nossa cidade. Todo mundo dizia que ela tinha um dom especial para resolver essas coisas espirituais. Mesmo com vergonha, decidi que precisava procurar ajuda antes que acontecesse algo pior com minha família. No dia seguinte, ainda no hospital, falei para Maria que precisava resolver uma coisa e fui direto na casa de Dona Conceição. Quando cheguei lá, antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela me olhou com aqueles olhos fundos dela e disse que já sabia por que eu estava ali. Contei tudo para ela, chorando feito criança, e ela só balançava a cabeça com uma expressão muito séria. Ela me explicou que esse tipo de pacto é uma das piores coisas que alguém pode fazer, porque a entidade sempre cobra um preço muito alto, geralmente através da nossa família. Disse também que eu tinha muita sorte de ter procurado ajuda naquele momento, porque se demorasse mais um pouco, talvez não tivesse mais jeito de reverter a situação. Dona Conceição fez um trabalho de limpeza espiritual em mim e me deu umas orações fortes para fazer. Mandou eu jogar fora tudo que tinha conseguido com o dinheiro daqueles fretes, fazer uma novena de arrependimento e, principalmente, nunca mais nem pensar em fazer esse tipo de coisa de novo. Foram 7 dias de reza forte, com Dona Conceição cuidando não só de mim, mas de toda a minha família. Aos poucos, as coisas começaram a voltar ao normal. Meu João saiu do hospital, as febres do Pedro passaram, e Maria parou de ter aqueles pesadelos. Até hoje, não gosto de dirigir de noite, e quando preciso fazer isso, vou rezando o tempo todo. Tô contando essa história aqui no Portal do Medo para servir de alerta. Não importa o tamanho do desespero, nunca faça um pacto com essas coisas das trevas. O preço que a gente paga é sempre maior do que qualquer dinheiro do mundo.